João 8. João 8, se você abriu, olhe para mim. Queridos, quando nós entendemos o conceito de propósito, intenção original, a nossa vida, ela toma outro sentido. Se você entender que você nasceu num tempo de Deus, que você nasceu para esse tempo, tudo na sua vida muda. Nós não somos obras do acaso, nós nascemos nesse tempo. Amém? Deus é antemporal, Deus está fora do tempo. Não, pastor, mas tem o Kairos ou o Kairos. Tá, esse é o tempo qual Deus age, mas Deus não vive num tempo. Ele está fora de todo e qualquer tempo. Amém? De eternidade a eternidade Ele é Deus, Ele está fora do tempo. Ele tem o tempo que Ele age, mas Ele vive fora do tempo. Então, entendermos que Deus não é Deus de casualidade, Deus não é Deus de acaso, Deus não é Deus de entretenimento, Deus é um Deus de propósito. Tudo que Ele faz tem um porquê. Amém? Tudo que Deus faz tem um porquê. E o porquê que eu estou falando não é de uma pergunta, o porquê separado, é o porquê junto, que significa resposta. Você é uma resposta para esse tempo, você é uma resposta para essa geração. Crer nisso deve mudar toda a nossa conduta. Amém? João capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga comigo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos um conceito de libertação do modo mais grotesco. Libertação para nós é quando a gente vê um demônio se manifestando. Eu costumo falar que essa é a maneira mais burra do diabo, porque se ele se manifestar, ele vai ser expulso. Então essa é a maneira mais grotesca, né? Então eu entendo que a salvação, o novo nascimento é instantâneo, mas a libertação, ela é processual. Amém? Ela é processual. À medida que nós recebemos um entendimento naquela área, em determinada área, nós somos libertos. Amém? À medida que nós temos uma revelação acerca de um determinado assunto, há uma libertação. Libertação, queridos, é ser livre de um entendimento errado. E eu penso que o tempo todo está acontecendo libertação nas nossas vidas. Mas é que quando a gente tem o conceito, a gente fala de libertação, nossa cabeça já é demônio manifestando e todas essas coisas. Não, nós estamos sendo libertos constantemente, nosso entendimento está sendo mudado. Amém? Então, a verdade, ela não é algo. A verdade não é uma doutrina. A verdade é uma pessoa. Amém? A verdade não é algo. Não é quando você conhece algo. Não. É quando você conhece alguém. Hoje eu e o Michel conversávamos sobre isso. Não é errado quando você diz assim, doutrinariamente não é errado quando você diz assim: eu estou orando para Deus abençoar a minha vida financeira. Eu estou orando para Deus abençoar a minha área tal. Não, não é errado. Doutrinariamente não é errado. Mas pelo menos a impressão que eu tenho é como se Deus tivesse uma roupa, um blazer, sei lá, cheio de bolso, qual aqui ele tem prosperidade, aqui ele tem cura, aqui ele tem isso, e à medida que nós vamos precisando, ele enfia a mão no bolso e faz isso, depois ele enfia a mão no bolso e faz aquilo. Não. Doutrinariamente falar que Deus é poderoso para fazer, não está errado. Só que eu preciso entender que a questão não é que Deus é poderoso para fazer, Deus é. Não está errado falarmos que Deus é poderoso para fazer. Deus é. Deus não tem prosperidade, Ele é. Ele não tem cura, Ele é. Ele não tem vida, Ele é. Então o que Ele não nos deu não foi uma área abençoada. O que Ele nos deu foi uma vida plena. E à medida que nós crescemos
nesse entendimento, porque existe uma vida só. Nós temos duas naturezas, a natureza espiritual e nós temos a natureza terrena, isso não pode ser negado, ok? A natureza que veio da terra, porém, nós temos uma vida só. Por quê? Porque a vida física deve ser reflexo da vida espiritual. Por mais que eu tenha duas naturezas, eu não sou um anfíbio. Pastor, o que é um anfíbio? Uma rã. Vive na água e na terra. Tem gente que diz, ó, eu estou fazendo negócio com você, mas não tem nada a ver com religião. É negócio. Eu não entendo como é que é isso. Ó, não tem nada a ver com espiritual. Ué. E há quem diga assim, pastor, é errado jejuar por bênçãos espirituais, materiais? Aí eu pergunto, o que é bênção material? Aí tem gente, carro. Eu não vejo carro como bênção material, irmãos. Aliás, eu não vejo nada do que Deus faz como material. Eu vejo coisas espirituais que se materializam. Dá para entender isso? Não. Eu não vejo nada como bênçãos materiais, irmãos. Eu vejo bênçãos espirituais que se materializam. Sim ou não? Pastor, qual é a base para isso? Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que as coisas que nós vemos vieram a existir daquilo que nós não víamos. Então, queridos, a espiritualidade, ou o que é espiritual, se materializa. O que é religioso nunca se materializa. Então, sendo assim, ser espiritual não é o tempo que eu fico no quarto. Lá são práticas espirituais. Ser espiritual é o tanto que eu fico no meio das trevas e não me contamino. A espiritualidade não é o tanto que eu entro para dentro, é o tanto que eu saio para fora. Dá para entender isso? Tem gente que pensa que ser espiritual é entrar para dentro. Não, espiritualidade é sair para fora. Ninguém foi mais espiritual do que Jesus, e ele se tornou carne. O que ele nunca se tornou foi carnal. Amém? Tudo que é espiritual torna-se carne. Amém? Aquilo que não torna carne, meus irmãos, eu tenho dúvida se é espiritual. Pastor, mas no quarto a gente tem intimidade com Deus, e Deus nos engravida do propósito dele. Mas na igreja a gente apresenta a criança. Amém? Ninguém faz criança na igreja, né? Tem intimidade no quarto, mas quando nasce você quer apresentar na igreja, não é? Aquilo que foi feito em intimidade sempre vai se manifestar em público. Amém? Aquilo que é gerado em intimidade sempre vai se manifestar em público. Então, para mim, eu entendi que não tem bênçãos materiais, tem bênçãos que se materializam. Porque Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. As regiões celestiais é uma região espiritual, com toda sorte de bênçãos. Então todas as bênçãos são espirituais, e elas se materializam. Dá para entender isso? Então, para mim, Deus não tem, Deus é. Quando eu cresço no entendimento acerca de uma verdade de cura, de prosperidade, ou seja lá qual for, eu sou liberto naquela área. Você está entendendo isso? Então, é errado falar que eu estou orando, estou buscando para Deus abençoar a minha vida financeira. Não está errado, doutrinariamente não. Mas é importante nós entendermos que Deus não tem, Deus é. Ele não é poderoso para fazer, Ele é poderoso e tudo está feito. Amém? É uma vida plena. É por isso que a Bíblia mostra Jesus assentado. Por que ele está assentado? Porque ele terminou. Ele concluiu. Significa que ele não tem o que fazer. Ele fez o que tinha que ser feito e entregou à igreja. E espera que a igreja agora coloque o diabo no lugar dele e reassuma o governo da terra. Obrigado pelo seu amém. Esse é o papel. Nós estamos fora do contexto. Então, nós temos vários conceitos sobre a palavra conhecimento. O que de fato é conhecimento?
Para a cultura oriental, conhecimento é experiência. Para a cultura oriental, conhecimento é experiência, fruto de uma prática. Já para a nossa cultura, que é a cultura ocidental, conhecimento é informação. Para a cultura oriental, conhecimento é experiência. Quando a Bíblia diz assim, Isaac conheceu Rebeca, não foi que ela deu o RG para ele. Ó, meu RG, prazer. Quando diz que Isaac conheceu Rebeca, está dizendo que ele teve intimidade com ela. Quando Mateus capítulo 7 diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, ou nunca vos conheci, a palavra ali no original está dizendo, intimidade entre um homem e uma mulher. Vocês nunca tiveram experiências comigo. Conhecimento não é informação, a informação tem o seu lugar, mas isso não é o conhecimento. É por isso que o apóstolo Paulo fala diversas vezes, pleno conhecimento. Ele não fala só conhecimento, pleno conhecimento é epignose, conhecimento real e verdadeiro. O que a igreja tem muito hoje é informação, mas ela não tem o conhecimento da prática, ela não tem realidade espiritual. E o que foi o que eu disse ontem, se por um lado nós temos o analfabetismo de uma doutrina errada, por outro lado nós temos a filosofia de uma doutrina correta, mas não temos a prática disso. E aí é que nós temos um evangelho sem poder, porque nós sabemos pregar o que é certo, mas não manifestamos aquilo que é certo. Que foi o que foi dito aqui na abertura. Jesus não pregou um esboço. Os discípulos de João, olha, deixa eu abrir aqui Isaías falou sobre mim, falou sobre isso, que uma virgem vai conceber um filho. Ele estaria errado em falar isso? Não. Ele poderia mostrar tudo nas escrituras, não poderia? Mas ele falou, senta aqui, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Ele foi lá e realizou milagres. Tem momento que Jesus está ensinando os discípulos? Sim. Mas tem momento que ele está praticando com os discípulos, ou está enviando os discípulos para praticar. Você está entendendo? Se por um lado nós sofremos de ignorância bíblica, por outro lado nós temos ceticismo de intelectuais. Nós temos gente que não conhece nada da Bíblia, e nós temos gente que explica tudo da Bíblia, mas não vive nada. Então nós temos dois extremos. Eu não quero nenhum e não quero nenhum outro. Eu não quero um conhecimento que me gere intelectualidade, mas que me gere ceticismo. Eu não creio mais nada. Eu quero um conhecimento que me leva a uma experiência. Presta atenção, queridos. Quando sabemos falar sobre algo, achamos que isso é conhecimento. Qualquer conhecimento que não se manifesta em poder só serve para gerar soberba. Abre, eu acho que é 1 Coríntios, não está anotado não, deixa eu ver se está aqui, 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4. Coríntios capítulo 4. 4:19, acharam? 1 Coríntios 4:19 diz assim: mas em breve, o apóstolo Paulo está falando da igreja de Coríntios, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecereis, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Quando, nós já vamos terminar de ler, quando eu falo que todo conhecimento que não se manifesta só serve para gerar soberba, é baseado nesse entendimento. Paulo falou, em breve eu irei visitar-vos, se Deus assim quiser, então eu conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Paulo está dizendo, porque se tem aí muita informação e gente soberba, mas não tem poder. Versículo 20, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Diga comigo, o reino é poder de Deus. Diga, o reino já veio, está e virá.
O reino está em você. E o reino não consiste em palavra, é poder. O reino não consiste em palavra, poder. E se o reino está dentro de você, o poder está dentro de você. Essa é a verdade. Paulo falou, eu não quero saber de conhecimento. E Paulo poderia falar de conhecimento, né? Porque se tinha um cara que tinha conhecimento, era ele. Você está entendendo? Mas Paulo está falando de poder. O senhor é a favor? Porque nós temos várias linhas teológicas no Brasil. Mas nós temos a linha extremamente pentecostal, que crê no poder, mas não se dedica à palavra. Eu costumo falar que quem ora e não lê, ele anda, mas não enxerga. Eu costumo falar que quem lê e não ora, ele enxerga, mas não anda. Dá para entender? Quem ora e não tem tempo com a palavra, ele anda, mas não enxerga. Ele não sabe nem para onde está indo, porque ele não tem base, ele não tem fundamento. E quem lê e não ora, enxerga, mas não anda. Ele tem visão de tudo, mas ele não chega a lugar nenhum. Então eu preciso de palavra, Bíblia, fundamento, Bíblia que eu digo, o Espírito Santo me ensinando essas verdades. O Espírito de poder. E eu preciso da manifestação daquilo que é uma verdade na minha vida. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Segunda Coríntios 13, 8, deixa eu te falar uma coisa, queridos. A ignorância é mais mortal do que o pecado. A ignorância é mais mortal do que o pecado. É mais mortal do que o pecado. Ignorância no original significa trevas. Conhecimento significa luz. Agora, conhecimento é experiência, é realidade. Escute, ninguém que nasceu de novo e conheceu Jesus consegue ser o mesmo. Escute, ninguém que nasceu de novo, conheceu Jesus, consegue ser mais o mesmo. 2 Coríntios 13, 8 diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria. Nada podemos contra a verdade, irmãos, senão a favor da verdade. A verdade é a verdade, acabou. Escute, a diferença de Jesus para todos os outros deuses que passaram pela terra é que todos morreram, e Jesus também. Porém, quando nós falamos que todos eles morreram, ponto. Mas quando você fala Jesus morreu, não pode pôr ponto. O que você fala de Maomé, de Buda, depois que ele morreu? Ponto. Acabou. Não tem mais o que falar. O que você vai falar da Madre Teresa de Calcutá, depois que morreu? Fez muita coisa boa enquanto estava vivo, morreu, ponto. Agora Jesus morreu e ponto? Não. Na morte, ele se tornou como eu. Na ressurreição, eu me tornei como ele. Na morte, ele se tornou como eu era. Na ressurreição, eu me tornei como ele é. É por isso que pregar sobre a morte de Jesus não pode terminar aí. Não dá para terminar hoje, então continua. Mas não fala, gente, semana que vem a gente continua, mas não pode ser o fim. É por isso que a ceia não pode ser uma noite fúnebre. A ceia precisa ter dois momentos. Ela precisa ter um momento reflexivo, que é o momento da morte, mas precisa o culto terminar em festa. Ele ressuscitou. A gente não tem entendimento do que é ser, irmão. Não é um Jesus morto. Porque quando a gente fala em memória, parece que vira missa, né? Vira missa. Ele morreu. Escute, deixa eu te falar uma coisa. Jesus morreu na cruz. Amém? Mas precisa uma coisa ficar clara, ele não está mais lá. Tem gente que ainda consegue ver ele na cruz. Não, ele não está mais lá, não. Você está entendendo isso? É importante. O evangelho não termina na cruz. A nova vida não termina. A cruz não é o fim. A cruz é o começo. Sem ela nós não somos nada, mas não termina nela. Começa nela.
A cruz, se terminasse na cruz, as minhas dívidas estavam pagas, mas eu continuaria a entrar em dívida. Mas na ressurreição, Ele fez um depósito na minha conta. Na cruz, Ele pagou tudo que eu devia no banco. E depois que Ele pagou, que o gerente falou, você não deve mais nada, Ele preencheu um cheque de 30 milhões de dólares e depositou na minha conta. Isso é graça. A cruz, a morte é misericórdia, mas a ressurreição é graça. Eu não sou salvo pela misericórdia, eu não vou para o inferno. A misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. A misericórdia me impede de ir para o inferno, mas a graça me faz ir para o céu. A misericórdia me impede de receber tudo que eu merecia, e a graça me faz receber tudo que eu não merecia. Você entende isso? O que é que significa misericórdia, pastor? Colocando o miserável no coração. Deus pegou você e colocou no coração dele. Escute, Deus nunca teve ideia de uma religião, de uma teoria. Vamos andar aqui. Temos de Deus o que praticamos. Você pode saber sobre tudo, queridos, mas você só tem de Deus o que você pratica. Você já pregou para uma pessoa que está afastada e diz, mas eu sei. Você está falando de um, mas eu sei. Mas a Bíblia, mas eu sei. Você sabe do que, trem, que você sabe? Você não sabe de nada. Se você soubesse, você não estava aí. Se você soubesse que Jesus venceu o diabo e você é vencedor sobre o diabo, você não era cativo do diabo. Você tem uma informação. Você tem uma ideia. Alguém te contou algo, mas que você não tem em realidade. Todos nós precisamos viver a realidade do Evangelho, ter uma experiência com Deus. O novo nascimento é uma experiência que eu tenho com Cristo ressurreto. Somos um ser tricótomo, somos espírito, alma e corpo. Existem verdades que estão no nosso espírito. Por quê? Porque tudo que tem no céu tem em mim. Porque a gente pensa que céu é apenas um lugar. E céu não é apenas um lugar. Céu é uma condição. Amém? Céu é uma condição. E essa condição está em mim. E eu estou nessa condição. Então, como 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, tudo que está em Cristo está em mim. Na verdade, vem antes disso. Tudo que está no Pai está no Filho. Tudo que está no Filho está no Espírito. E tudo que está no Espírito está em mim. Dá para você entender isso? Tudo que está no Pai, não há nada que esteja no Filho que não veio do Pai. O Filho nada pode fazer por si mesmo. Escute, tudo que Jesus é, você se tornou. Tudo que Jesus é, você se tornou. Essa é a verdade acerca de você. Então existem verdades que estão no nosso espírito, fazem parte do nosso espírito, mas não estão na nossa alma. Essas verdades não estão na nossa alma. Preste atenção, irmãos. Deixa eu tentar ilustrar isso de uma maneira mais fácil. Você imagina, deixa eu tentar ilustrar isso. O seu espírito, aqui. E tudo que nasce no espírito passa pela alma. A alma é a expressão do espírito. Amém? Não nasce nada de Deus na alma. Mas tudo que nasce no espírito, a alma expressa. A alma é a expressão. Da mesma forma que a mulher é a glória do marido, da mesma forma que a igreja é a glória de Cristo, da mesma forma que Cristo é a glória de Deus, a nossa alma é a glória do Espírito. Ela é a expressão do Espírito. Tudo que nasce em Deus, tudo que está no nosso espírito é puro, ok? Mas a nossa alma foi contaminada. Ela está no processo de renovação. Nós nascemos de novo espiritualmente, mas a nossa alma é a mesma. Temos as mesmas vontades, ou tínhamos as mesmas vontades ao nascer de novo. Temos as mesmas lembranças.
Aquilo que nasceu de Deus é puro, mas quando chega, porque tem que passar, imagine um cano. O que está saindo da fonte, está passando pelo cano, só que o cano, que é a alma, está sujo. A água vai sair na torneira como? Suja. Mas a fonte está suja? Não. A fonte está limpa, mas a água sai suja por causa da alma. Você está entendendo? É por isso que nós somos especialistas em estragar o que Deus faz. Você entende isso? Renovar a mente não é ter bons pensamentos. Isso é positivismo, irmãos. Agora eu só vou pensar coisa boa, aleluia. Não. Renovar a mente é pensar como Deus pensa. Você está entendendo? É quando a minha mente volta ao estado original. A minha mente está alinhada com o meu espírito, que está alinhada com a palavra de Deus. Isso é uma mente alinhada. Ok? Então, queridos, na nossa mente está o meu eu, a minha vontade, os meus intelectos. Na minha mente está o meu caráter. O que é caráter? É característica. O que é característica? É a soma total de tudo que eu vi, ouvi e presenciei. Caráter vem de característica, a soma total de tudo que eu vi, vivi, presenciei, fez eu ser como eu sou. Então existem verdades que são mentira, mas é a minha verdade. É por isso que nós agora temos um slogan. Antes tinha uma geração pós-moderna. Agora mudou, não é mais pós-moderna. Agora o slogan agora é uma geração pós-verdade. Pastor, como é que é uma geração pós-verdade? Não existe verdade, cada um tem a sua. Então, você é hétero, essa é a sua verdade. Pode ser não ser a verdade do outro, mas nem a sua é verdade, nem a minha é verdade. Então, uma geração pós-verdade é uma geração que não tem verdade, cada um tem a sua. Mas a verdade não é algo, a verdade é alguém. A verdade é Jesus. Essa é a geração que nós estamos agora. Não é uma geração pós-moderna, é uma geração pós-verdade. E a sua verdade pode ser uma mentira comparado com a verdade de Deus. Então, às vezes o nosso conhecimento está fora da verdade. A verdade do nosso espírito seu espírito não vai ser, irmãos. Seu espírito não desenvolve. Isso é kardecismo. Eu estou evoluindo. Não, isso é Allan Kardec, irmão. Isso é Chico Xavier. O seu espírito é. Amém? O seu espírito é. A maturidade é outra coisa. Você consegue entender isso? Quando você fala que você está crescendo espiritualmente, não é que o seu espírito está crescendo. É que a sua alma está se inclinando. E você está começando a corresponder de acordo com o seu espírito. Deus não vai nos dar coisa. Tudo Ele já nos deu. Mas nós só podemos herdar quando somos maduros. Gálatas capítulo 4. Mas Ele já não deu, pastor. Já é seu. Mas como Ele te ama, sem maturidade você não assume. É por isso que existe filhos tecnós, existe filho ruiós, existe filhos que são criança, existe filhos que são maduros. E quem vai reinar com Jesus, lá em Apocalipse, eu lhes serei pai, e eles me serão filhos, lá não é tecnós, lá é ruiós, são filhos maduros. Quem vai reinar com ele não é todo mundo não. É gente madura. Amém? Como diz o nosso amigo, coração de menino, mas cabeça de rei. Nunca coração de rei, nem cabeça de menino. É coração de menino e cabeça de governo. Amém? A maneira como eu penso é muito importante. Eu já quero voltar para cá. Provérbios 23, 7 diz: como o homem imagina ser na sua alma, assim ele é. Você falou, mas é verdade que está no meu espírito. Olha o que a Bíblia diz: eu que sei que pensamento que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele está dizendo, eu tenho um pensamento bom acerca de você, mas vai terminar como você quer. Não basta Deus ter pensamentos bons acerca de mim. Eu preciso conhecer esses pensamentos bons e viver de acordo com o que Ele pensa acerca de mim. Humildade, irmãos, não é se diminuir. Humildade é dependência. Amém? Humildade não é dizer eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu sei, é verdade. Mas você está sem Ele? Tem plano para ficar? Agendou passar o dia sozinho amanhã?
Verdade, não tem nada de heresia você falar que sem Ele você não é nada. Só que a pergunta é, você está sem Ele? Então se é verdade que sem Ele eu não sou nada, o que eu deveria ser com Ele? Está vendo que é já difícil para a gente falar? Porque para reconhecer que a gente não é nada, a gente só precisa ser sincero. Para reconhecer que eu não sou nada sem Ele, eu preciso ser sincero. Mas para mim reconhecer que eu sou tudo nele, eu preciso de fé. Então é mais fácil você reconhecer que é pecador do que ter fé para reconhecer que é santo. Eu sou um miserável pecador, salvo pela graça. Uau! Você era um pecador. Hoje você é santo. Tem gente que está lutando para ser como Jesus. Quando 1 João diz, assim como eu sou, você é. Tem gente que está tentando ser, e ele está dizendo que você já é. Você consegue entender essas verdades? Pastor, Jesus se tornou maldito, mas eu estou cheio de maldição. Eu vou fazer uma campanha de quebra de maldição. Por quê? Porque eu creio no que eu fiz. Eu creio no que eu vou fazer. Mas como eu não estava lá, eu não vi Jesus fazendo, eu não creio. Então deixa eu quebrar, porque vai que ele não quebrou. O evangelho é por fé, irmãos. Você está entendendo? Eu preciso entender essa verdade. Eu não preciso de campanha para ser abençoado, irmãos. Eu já fui abençoado. Como diz o nosso amigo Juscelio, só faz campanha quem não foi eleito. Quem já foi eleito nele não precisa fazer mais campanha, irmãos. Amém? Você já viu alguém que foi eleito fazendo campanha? Não. Só faz campanha quem não foi eleito, irmãos. Se você já foi eleito, precisa fazer campanha, mas não. Viva o que a eleição te estabeleceu. Você está entendendo? Então, nós precisamos entender acerca disso. Então, o fato de termos uma verdade no nosso espírito não significa que essa verdade está na nossa alma. João 1,14 diz, o verbo se fez carne. Ou seja, o verbo não é espiritual. A palavra não é espiritual. Eu falei sobre incorporações no primeiro dia. Incorporação, encarnação. Não reencarnação, encarnação. Jesus encarnou na palavra. Amém? Ele se tornou a palavra. Ok? Jesus se tornou o verbo. Ele se tornou a palavra. Depois Jesus se encarnou no corpo humano. Ele se encarnou no homem. O verbo se fez carne. Ok? Terceiro, ele se encarnou na igreja. Porque nós somos o corpo dele. 3, encarnação, não reencarnação. Ele se encarnou na palavra. Por isso que a palavra é ele e ele é a palavra. Você não separa a palavra de Deus e não separa Deus da palavra. Por isso que ele é fiel à sua palavra, porque a palavra é ele mesmo. Amém? Por que eu estou falando isso? Para que nós demos crédito que a palavra não é algo que talvez Deus tenha falado. A palavra é o próprio Deus. Então, ele se encarnou na palavra. Ele encarnou na palavra. Ele se encarnou no corpo humano. E ele se encarnou na igreja. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso fala do quê? De uma verdade que tomou forma. E a ideia que o verbo se fez carne não aconteceu uma única vez. Toda palavra que se estabelece na sua vida, Jesus tomou forma em você. Deixa eu falar isso de novo. Toda verdade que se estabelece na nossa vida é o verbo que se fez carne novamente. Quando a verdade da cura se estabelece na minha vida, a verdade tomou forma em mim. Você está entendendo? Isso é a verdade. A palavra tomando forma em minha vida. A palavra encarnando. Parece que isso só aconteceu com Jesus. A verdade do Espírito se torna a verdade da alma quando essa passa pelo processo da renovação. Escute. A verdade do Espírito se torna a verdade da alma quando essa passa pelo processo da renovação. Abra lá em Salmos 19. Salmos 19. Salmos 19, verso 7. Aleluia. 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita e restaura
a alma. A palavra do Senhor é perfeita e ela tem o poder de levar a minha alma para o estado original. A lei do Senhor é perfeita. Por que que Deus falou para Josué: medita nesse livro de dia e de noite, ela fará prosperar os teus caminhos? Por que que Salmos primeiro diz sobre isso? Você está entendendo? A palavra, escute, queridos, a igreja tem sido roubada por causa da negligência com a palavra. A gente é muito bom para o ativismo, mas a gente não tem manifestação de poder, porque nós não temos base, nós não temos fundamento para aquilo que nós estamos fazendo. Irmão, tem gente que está fazendo tanta coisa dentro da igreja, que perdeu Jesus dentro da igreja. Não foi no baile, não. Não, pastor, eu perdi Jesus quando eu comecei para o baile funk. Isso é óbvio, irmão. O problema, irmãos, é aqueles que perderam Jesus dentro da igreja, porque eles trabalham por uma estrutura, mas não trabalham para um relacionamento. Escute, todo relacionamento com Deus gera trabalho, mas nem todo trabalho é fruto de um relacionamento. Dá para entender isso? O homem que casa com a mulher, esse relacionamento obriga que o homem trabalhe, sim ou não? Obriga. É um relacionamento que gerou trabalho, mas ele não trabalha para que tenha um relacionamento. Ele tem um relacionamento que gera trabalho. Você está entendendo? Então, Deus não quer trabalho para suprir relacionamento. É por isso que quando o marido começa a dar tudo para a mulher e não tem relacionamento, ela acha ruim. Sim ou não? Porque ela não quer só comida, ela quer relacionamento. Deus não criou uma linha de produção, irmãos. Ele criou relacionamento. A ideia de Deus, a ideia do jardim toda tarde não foi do homem, foi de Deus. Deus estava lá todo dia, dizendo: eu quero estar com você. Quando o homem pecou, Deus mandou reunir o povo, não foi? Através de Moisés, quem foi? O povo subiu ou foi Deus que desceu? Deus desceu para falar com o povo. Depois teve o tabernáculo, não foi? Quem foi que desceu? Deus. Deus está dizendo: eu quero estar com você. Depois teve o templo dos reis, não foi? Templo de Salomão e de Zorobabel, não foi? O que aconteceu no dia da inauguração? Deus desceu. Ele está dizendo: eu quero estar com vocês. Aí acaba a antiga aliança, acaba o Antigo Testamento, começa a nova aliança, Pentecoste. O homem subiu ou Deus desceu? Ele está dizendo: eu quero estar com vocês. Ele não está dizendo: eu quero vocês comigo. Aí chega em Apocalipse, diz: eu estarei com eles. Não é que você estará com ele. Ele diz: eu estarei com eles. A ideia de Deus não mudou. Ele continua querendo estar com você. Eu preciso entender o que é relacionamento com a palavra, relacionamento com Deus. Escute, uma guerra é travada quando decidimos alterar ou anular uma verdade em nossa alma. Pastor, mas isso não é uma mentira da minha alma? É uma mentira, mas é a sua verdade, por isso que eu deixei como verdade. Uma guerra é travada quando decidimos alterar ou anular uma verdade em nossa alma. Uma guerra travou. Por quê? Porque você está querendo alterar uma verdade que você tem. Irmãos, presta atenção. As pessoas já são dono da doença. Minha diabetes. Ó, irmãos, é minha dor de cabeça, minha enxaqueca. E aí, cara, o ramo farmacêutico não pega leve, né? Aí, já que é sua diabetes, nós criamos um creme para você, chama Diabetex. Olha que maluco, nome bonito, Farnete. Diabetex. Você que tem diabetes não pode ficar sem o Diabetex. Irmãos, nem a maçonaria é mais uma seita secreta, irmão, está tudo escancarado. E a igreja não é mais protestante, nós não protestamos mais nada, nós estamos aceitando é tudo. Escute, só é meu o que Jesus me deu. Você está entendendo? Doença não é minha, eu não estou doente, eu não sou doente, eu posso estar passando por algo, mas eu não sou isso.
Não faça de uma condição a sua morada. Você está entendendo isso? Não, a minha enxaqueca. Irmãos, eu fico pensando, como é que uma enxaqueca é boa? Porque uma das primeiras características da enxaqueca é que não pode olhar para a luz. Quem está enxaqueca quer ficar onde, irmãos? De Deus, não é não? Fantástico, cara. Deus sempre viveu em trevas, irmãos. Como é que você fica tranquilo? No escuro. De Deus purinho, irmãos. Oh, vamos acordar! Eu preciso conhecer essa verdade. Eu preciso ter entendimento acerca dessa verdade. Então, uma guerra é travada quando decidimos alterar ou anular uma verdade em nossa alma. Nós não conhecemos uma verdade até que ela se manifeste em nossas vidas. Nós não conhecemos uma verdade até que ela se torne a nossa verdade. Até que ela se manifeste na nossa vida. Ela não é a nossa verdade. Ela é a nossa informação, não a nossa verdade. Porque a verdade é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu pratico. O que eu não pratico não é verdade. Dá para entender isso? Não adianta você saber sobre santidade. Mas santidade pode não ser a sua verdade. Se você perguntar para todo mundo sobre oração, irmãos, eu não encontrei ninguém que não acredite em oração. Você crê em oração? Creio. Você ora? Não, aí é outra história. Aí você fez uma pergunta mais difícil. Se eu creio em oração, creio. Eu creio tanto que eu tenho uns grupos que eu sempre estou pedindo oração. Ora por mim. Irmãos, tem coisa que essa semana eu estou ponderando, eu não estou falando de verdade. Quem sabe num segundo estágio eu quero falar sobre uma vida de oração madura, uma vida de oração infantil. Aí a gente vai entrar em texto, quando o Tiago diz, se está doente, chama o presbítero da igreja para orar por você. E eu quero explicar que condição que é aquela. Mas hoje não. A Bíblia dá jeito para tudo, irmão. Dá jeito para as crianças e dá jeito para os adultos. Abre parênteses. Criança depende da oração dos outros. Adultos vive por fé. Fecha parênteses. É errado pedir oração? É pecado? Hashtag fica a dica. Confessando a verdade. Uma das armas mais poderosas que nós temos é a confissão da palavra. Uma das armas mais poderosas que nós temos é a confissão da palavra. Ao contrário do que muitos pensam, confessar a palavra não muda Deus. Tem coisas na internet que diz que crente que confessa a palavra é heresia. A internet fala de tudo, irmãos. Você pode pegar o que você quiser. Escute. Confessar a palavra não muda Deus. Deus é imutável. Quando eu confesso a palavra, eles dizem que confessar a palavra é como se a gente estivesse obrigando Deus a fazer. Até porque Ele não tem como fazer, porque Ele já fez. Confessar a palavra não faz Deus fazer. Confessar a palavra muda quem está confessando. Tem gente que pensa que Deus vive de adoração, irmão. Se Ele vivesse de adoração, irmãos, Ele estava perdido. Ele tem anjos, Ele tem querubins, serafins, Ele tem tudo para adorar Ele. Mas Ele não está procurando adoração, Ele está procurando adorador. Ou seja, antes do que você faz, eu quero você. Eu não quero alguém que cante comigo para mim, eu quero alguém que me ame. Porque a adoração não se resume em música. Música está dentro da adoração. Aí tem gente que pensa que cantar bonito, mas não tem ninguém na terra que canta igual um anjo, irmão. Tem umas pessoas que parecem que cantam igual um anjo, né? Mas não tem ninguém na terra. Escute, Deus não é esquizofrênico, Deus não é doente. Você diz, Senhor, Tu és santo. Ele fala, eu acho que não. Hoje eu assim. Aí você fala, não, Senhor, Tu és santo. Ele fala, será? Ei, Deus sabe quem Ele é. A adoração não muda o adorado. A adoração muda o adorador.
A adoração tem o poder de transformar você naquilo o qual você está adorando. Dá para você entender isso? Essa é a verdade. Então a palavra não muda Deus, mas muda aquele que está confessando. Quando eu invisto tempo confessando a palavra, essa verdade vai tomando forma na minha mente, anulando assim a verdade interior da minha alma. Quando eu vou confessando a palavra vai tomando forma na minha mente, anulando assim a verdade anterior, a verdade que eu tinha acerca da minha vida, experiências que eu vivi. Irmãos, presta atenção. Eu passei fome, eu pedi comida na rua. Quando você vive isso, a tendência que você tem não é consciente, a tendência que você tem no subconsciente é de você ser mesquinho, avarento. Porque no seu subconsciente existe um medo de uma falta. E se você não estiver atento, você sempre quer reter. Não é proposital, mas é um campo de proteção. E a gente não consegue enxergar isso. São traumas do passado que nos prendeu. Mas por que eu sou tão preso a isso, irmãos? É um campo de proteção. Então, quando eu olho para isso, eu estou sempre forçando algo em mim a semear. Porque, irmãos, eu nunca mais vou viver o que eu vivi. Você está entendendo? Porque hoje eu tenho um pastor. Eu tenho um pai que me dá pão de cada dia. Querido, tem muita coisa para ser quebrada. Nós não temos tempo para quebrar tudo isso. Mas tem gente que pensa que ainda o homem come do suor do seu rosto. Isso é fruto da maldição, irmãos. Antes o homem trabalhava, o trabalho não é fruto da maldição. Antes de Deus dar uma mulher para o homem, Ele deu trabalho. Então antes de você querer uma mulher, vai trabalhar. Trabalho não é fruto do pecado, irmãos. Ei, trabalho não é fruto do pecado. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Vai estudar o que é cultivar e guardar. Agora, o homem começou a comer do suor do seu rosto após o pecado. Isso veio como maldição. Então na cruz do Calvário Jesus quebrou essa maldição. Eu não como do suor do meu rosto. Eu como do pão que Ele me dá. E eu trabalho. Eu não dependo da empresa, eu dependo dEle. Eu não como do suor do meu rosto, porque eu não estou debaixo de maldição. Eu estou em Cristo. Ele é o meu pão de cada dia. Ele é o pão que me sustenta. Dá para entender isso? O problema, queridos, não é ser um bom administrador, ter reservas. Eu acho que isso é um princípio bíblico. Eu acho não, certeza que é um princípio bíblico. Mas o problema é quando você tem paz por aquilo que você tem na conta bancária. Significa que você é avarento e idólatra. Tem gente que está bem quando tem alguma coisa guardada. E começa a ficar mal-humorado, quando precisa estar tirando dinheiro daquilo ali. Porque ele acha que vai acabar. Quem foi que te deu para você guardar? Entenda isso. A gente precisa entender isso, irmãos. Isso são traumas, muitas coisas que estão na nossa mente. Quando eu invisto tempo confessando a palavra, essa verdade vai tomando forma na minha mente, anulando assim a verdade anterior da minha alma. Eu coloquei alguns textos sobre confissão, né? Por exemplo, sobre a cura. Já que é uma escola de cura, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quando você começa a confessar isso, escute, para mim confessar, para mim, tá? Para mim confessar é muito mais do que ler o que está escrito. Quando eu estou lendo o que está escrito, eu estou vendo o que Deus falou. Para mim confessar é responder o que Deus falou. Exemplo, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara toda a tua enfermidade. Então eu leio assim: o Senhor é que perdoa todas as minhas iniquidades, ou que perdoou todas as minhas iniquidades, e que sarou todas as minhas enfermidades. Senhor, obrigado pelo teu perdão. Eu sou sarado. Eu estou respondendo ao que Deus disse.
Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas... Quem é que está falando isso? Ele, a palavra dele. Ele está dizendo, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Sim, Senhor, obrigado, porque as minhas enfermidades o Senhor levou. Eu não tenho mais enfermidade. É como se eu falasse para você, Marcos, vem aqui. E o Marcos vai responder vindo aqui. Para mim, confissão é responder ao que Deus disse. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sim, Senhor, Tu és o meu pastor, nada me falta. Estou respondendo a essa palavra. Isaías 53 foi outro texto que eu coloquei. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Isaías 53, 4. 1 Pedro 2, 24. Por suas chagas foste sarado. Senhor, obrigado, porque na cruz o Senhor me sarou. O Senhor me curou. Essa é a verdade. Quando você olha para Romanos capítulo 3, versículo 4, eu citei ele ontem. Romanos 3, 4 diz assim: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então a sua verdade, quando choca com a verdade de Deus, a mentira é a sua, não a de Deus. A mentira é a minha, não a de Deus. O problema, queridos, é que nós estamos dentro da igreja, sabemos o que diz a verdade, porque nós temos a informação, mas a nossa verdade, ou a verdade que sai da nossa boca é outra. Terminou um culto maravilhoso, de fé, poderoso, aí o outro fala assim, vamos ali comer um lanche. Eu falei, mano, estou quebrado. Cara, que linguagem é essa? Você está quebrado com o quê? Fala, cara, hoje não dá para mim não, cara. Nesse momento estou sem recurso. Eu não tenho agora, mas eu não estou quebrado não. Porque a minha condição não é o que eu estou passando. A minha condição é Cristo. Existe coisa que a gente não brinca, irmãos. Palavras são semente. O poder da vida e da morte está na língua. Quem bem utiliza comerá do seu fruto. Nós precisamos saber que tudo foi criado pelo poder da palavra, com exceção do homem, que foi criado pelas mãos de Deus. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Se nós temos consciência do que é a palavra, do que é o poder da palavra, nós não liberávamos palavras ao vento. Porque você é dono do seu silêncio, mas escravo das suas palavras. Você é senhor do seu silêncio, mas escravo das suas palavras. A verdade de Deus deve se tornar a minha verdade. E Deus é verdadeiro, e todo homem é mentiroso. Quando a verdade dele se choca com a verdade de Deus. Romanos 3, 4. Escute, Deus não mente. Ele é íntegro. Ele não contém verdade. Ele é a verdade. Ele não mente. Uma das coisas, ou um dos significados da palavra santo. Santo é íntegro. Íntegro. Os anjos estão constantemente dizendo para ele, o Senhor é íntegro. O Senhor cumpre o que diz. O Senhor cumpre o que diz. A palavra de Deus é verdade sobre a sua vida. A palavra de Deus é verdade sobre a sua vida. A palavra de Deus não está ultrapassada. A palavra não se tornou obsoleta. Ela é tão real hoje quanto no dia em que foi dita. Ela não é ultrapassada. Você sabe, irmãos, você sabe que a ignorância, ela tem feito do povo escravo de líderes canibais. O que é um líder canibal? É um líder que come a mente do povo. É um líder que descobriu a verdade, mas ele não conta a verdade para ninguém. Ele usa a verdade para curar o povo, mas faz do povo escravo dele. Vocês vêm para cá, porque eu vou curar vocês. E aí Deus deu o dom de cura para ele, ele cura todo mundo. Se você ficar doente de novo, vem para cá, traz um dinheirinho e tal, eu vou curar você de novo. O que eu estou te ensinando nesses dias não é você depender de mim nem de ninguém, é você depender do Cristo que morreu e ressuscitou. Você está entendendo? Isso não é um direito a pastores, apóstolos, não, isso é um direito a todo filho, a todo aquele que está em Deus, a condição de viver curado, de ser sarado e de curar a outros. O poder não está no título, na função, função é outra coisa. O poder está no DNA. O poder está na condição que eu tenho de ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Isso não é uma carteirinha, irmãos. Isso é um DNA, isso é a vida que eu tenho. Eu
coloquei Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e separa juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Isso é a palavra de Deus. Ela é viva. Ela não foi viva, ela está no presente. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e é funcional. Eu fiz algumas anotações aqui hoje. A fé perfeita, irmãos, procede do conhecimento perfeito da vontade de Deus. A fé perfeita procede do conhecimento perfeito da vontade de Deus. Quando eu sei qual é a vontade de Deus, a minha fé tem que estar estabelecida naquilo. Você está entendendo? A fé perfeita procede do conhecimento perfeito da vontade de Deus. Quando eu sei qual é a vontade de Deus, irmãos, eu persigo aquela verdade. Pastor, eu orei pelo paralítico, ele não foi curado, o que eu faço? Volta para casa e vai orar mais um pouquinho. Orou mais um pouco, volta e ora pelo segundo paralítico. Pastor, ele não foi curado, volta para casa, ora mais um pouco. Volta e ora de novo. Persiga uma verdade até que ela seja a sua verdade. Pastor, eu já orei por 10, ninguém foi curado. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você vai colocar as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados, o paralítico vai andar, o cego vai enxergar, os mortos vão ressuscitar. Essa é a verdade. Pastor, mas não acontece por causa de quem? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu vou voltar, vou alcançar uma dimensão em Deus, vou voltar para o quarto, vou orar de novo. Levanta no nome de Jesus, vou voltar. Até que a verdade da palavra se encarne na minha vida. Você está entendendo? Escute, eu disse essa semana que não é o resultado, é andar sobre a palavra. Eu não me preocupo sobre o resultado, eu não devo me preocupar sobre o resultado. Eu devo estar firmado na palavra. O fazer é dele, o crer é meu. O meu departamento não é o departamento que faz, o meu departamento é o departamento que crê. Então eu tenho que ter a palavra de Deus como verdade absoluta, não relativa. A fé perfeita procede do conhecimento perfeito da vontade de Deus. Jesus curou, Ele tomou sobre si as nossas dores, então a vontade dEle é curar a todos. E assim, quando nós conhecemos a vontade de Deus, que gera uma fé perfeita, e assim ordenamos o que Deus já ordenou. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós ordenamos o que Deus já ordenou. Ele vai curar ou já curou? Então eu estou ordenando o que Ele já ordenou. Eu estou decidindo o que Deus já decidiu. Quando eu estou andando na palavra, não na promessa. Cura não é promessa, cura é fato. Quando eu estou andando na palavra, eu estou decidindo o que Deus já decidiu. Ele decidiu que eu sou curado, e eu estou decidindo isso. Ele decidiu que eu sou abençoado, e eu estou decidido nisso. É a palavra. Se conhecermos a vontade de Deus perfeita, tal fé é possível. Eu decido o que Deus já decidiu. Eu ordeno o que Deus já ordenou. Você está ordenando Deus fazer? Quem é você? Não, eu não estou ordenando Ele fazer, não. Eu estou ordenando o que Ele já ordenou. Você está entendendo isso? Escute uma coisa. Presta atenção, para a gente encerrar isso. Em Efésios capítulo 1, nós não vamos ler não. Efésios capítulo 1 diz-nos que a posição de Cristo é nos lugares celestiais. Efésios é uma carta maravilhosa. Efésios capítulo 1 diz que a posição de Cristo é nas regiões. Essa é a posição de Cristo, Efésios capítulo 1. No capítulo 2 diz-nos que o nosso lugar em Cristo também é nas regiões celestiais. Capítulo 1, o lugar de Cristo é nas regiões celestiais. Capítulo 2, o nosso lugar também é nas regiões celestiais. Primeiro Cristo nas regiões celestiais, depois eu e você. No capítulo
No capítulo 1, Cristo nos lugares celestiais. No capítulo 2, nós estamos nos lugares celestiais em Cristo. E no capítulo 6 de Efésios, que é o último capítulo, ok? Diz o que fazemos nos lugares celestiais. Capítulo 1, Cristo está nas regiões celestiais. Capítulo 2, nós estamos nas regiões celestiais. Capítulo 6 diz o que nós estamos fazendo nas regiões celestiais. Capítulo 6 diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, orando. No capítulo 1 ele está lá. No capítulo 2 ele me pôs lá. No capítulo 6 ele fala o que eu estou fazendo lá. Orando em todo tempo no Espírito. Ele foi para lá, depois me colocou lá. E no capítulo 6 me fala o que eu estou fazendo lá. Eu estou orando. Orando. Isto é, exercendo a autoridade de Cristo e dando ordem através das orações. Eu estou nas regiões celestiais, aonde Cristo me colocou, porque Ele está. E no capítulo 6 eu estou lá orando, exercendo a autoridade através das orações. Gente, esse Paulo não foi brincadeira não, né? Ele teve a revelação no capítulo 1 de Jesus nas regiões celestiais. No capítulo 2 ele teve a revelação de nós no mesmo lugar que Cristo está. No capítulo 6 ele diz o que nós fazemos nas regiões celestiais, assentados em Cristo, orando, exercendo a autoridade de Cristo, dando ordem através da oração. Dando ordem para quem, pastor? Não é para Deus. Porque a autoridade que eu recebi é a autoridade que eu tenho para dar ordem. Aquilo que não é promessa, é fato. A autoridade que eu recebi não é para falar com Ele. A autoridade que eu recebi é para dar ordem àquilo que Ele já deu. Preste atenção. A oração comum é uma oração da terra para o céu. Isso é uma oração comum. É quando você se vê na terra tentando falar com o céu. A oração que ordena é a oração do céu para a terra. Existe gente orando daqui para lá. E tem gente orando de lá para cá. Pastor, mas eu estou aqui. Não, você tem uma condição terrena. Por isso que você pode orar daqui. Mas tem gente que está vivendo na condição espiritual e está sentado lá. Então ele não fala daqui para lá. Ele fala de lá para cá. Se você olhar o capítulo preferido de Kenneth Hagin, Marcos 11, 23 em diante. Capítulo preferido dele, ele pegou sempre nesse texto. Lá, Jesus não está ensinando a falar com Deus. Tá ou não? Você pode falar com Deus, é isso que ele está falando? Ordena ao monte. Ele não está dizendo, fale com Deus que Ele vai transportar a montanha. Ele está dizendo, fale você com a montanha e ela vai sair. Orar não é só falar com Deus. Orar é falar com a circunstância. Quando é que eu sei disso? Quando eu sei e reconheço a autoridade que eu tenho. Eu tenho autoridade, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu não estou tentando descobrir a vontade de Deus acerca da doença, dos demônios, dos pecadores. Eu sei a vontade de Deus. E eu ordeno, demônio, sai. Dá para entender isso? Papai, em nome de Jesus, cura a menina. Ele diz, essa aí eu não respondo não. Aí você fala, por quê? Ele fala, não manda eu fazer o que eu mandei você fazer. Você está mandando eu curar quem eu já curei, agora cure você. Lucas diz, quando você entrar numa cidade,
Ore para que os enfermos sejam curados. Está escrito isso lá, não? Está escrito isso lá, não? Ah, não, vou ter que ler. Lucas capítulo 10. Lucas 10. É isso mesmo? Lucas 10, 8 e 9. Ah, irmãos, eu fico vendo você quietinho assim. Eu estou explodindo por dentro, cara. Fico vendo assim, parece que você está em cima do muro. Não sei se é isso. Eu estou com vontade de voar já. Lucas 10, 8 e 9. Veja se tem alguma coisa sobre oração aqui. 10, 8 e 9. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Versículo 9. Veja como é que começa. Orai pelos enfermos que houver naquela cidade. O que está escrito aí? Pastor, mas eu não tenho que orar? Não. Você ora em casa. Você cura na rua. Pastor, eu não sou Deus para curar ninguém. Fala, reclama com ele, foi ele que escreveu. Questiona ele. Isso não entra na minha cabeça teologicamente. Pois é, na cabeça dele entra. É porque quando ele está olhando para você, ele está olhando para ele. Quando Deus olha para você, ele se vê. Você sabe por que nós não damos valor a nós mesmos? Porque quando nós nos vemos, nós não vemos Deus. Você sabe por que Deus nos valoriza? Porque quando ele olha para nós, ele se vê. Você está entendendo? Você olha para ele e não se vê nele. Aí você se sente inferior. Mas quando ele olha para você, ele se vê em você. E é isso que a igreja não entendeu, o problema do diabo. O problema dele está aqui. Subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. E Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O diabo diz, subirei acima das estrelas e serei semelhante a ele. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Resumindo, tudo que o diabo queria ser. Diga, eu sou. Se você entendesse isso, não precisava nem vir amanhã, a gente encerrava hoje. Uma coisa é você ser soberbo, outra coisa é você ser medíocre. Pastor, eu preciso orar muito para isso. Não, você só precisa saber quem você é. Eu preciso jejuar muito para isso. Jejum é para outra coisa. Você só precisa saber quem você é. Você já imaginou um homem, uma mulher que nasceu de novo, sabe quem é? Quando ele chega no lugar, dá para você imaginar o que está acontecendo naquele ambiente? Dá para você imaginar? Você está entrando num ambiente de trevas, irmãos. A Bíblia diz que você é a luz do mundo. E agora você está entrando naquele lugar. Não, pastor, eu fiz espírito de oração para entrar lá. Não. Jesus não era esquisito, Jesus era natural. Ele era esquisito para a religião. Quando você entra no lugar, Cristo está entrando. Por quê, pastor? Você entrou orando? Não. Eu já entrei trazendo os céus. Porque os céus estão em mim. Os céus é uma realidade. Você já imaginou isso? Entrando na padaria, bom dia! A moça... O modelo é Jesus, irmãos. O padrão é Jesus. Quando ele chega em Gadara, ele não faz uma campanha de libertação. Quem está endemoniado vem até ele. Ele não divulga campanha de libertação. Esses dias me mandaram uma mensagem dizendo curso de libertação na prática. Eu achei fantástico.
deve contratar até os demônios. Porque se é na prática, vai ter manifestação de demônio automático. Então, contrata e no final divide a grana para todo mundo. Jesus nunca fez culto de libertação, irmãos. Aonde o reino está, a libertação acontece. Cegos enxergam, surdo ouve, paralítico anda. Esse é o reino. Essa é a igreja relevante. Essa não é uma igreja na cidade. Essa é uma igreja para a cidade, para as nações. Escute, não importa onde você trabalha, onde você entra, Deus te colocou lá como luz. Deus te colocou lá para manifestar o reino. Nossa vida seria muito mais dinâmica, muito mais alegre, muito mais feliz. Irmãos, quando começar a acontecer isso, domingo não dá para pregar mais. Irmãos, quem tem algum milagre para contar essa semana? Imagina domingo alguém falar: ô pastor, comigo. Pastor, eu entrei na padaria lá, me manifestou. Foi liberta e todo mundo. A outra falou: eu, pastor, fui lá no hospital lá, cheguei lá, paralítico andou. Já imaginou, irmão, como é que vai ser o culto de domingo? E aí, irmão, sabe o que vai acontecer? As estrelas vão acabar, porque agora tem uma constelação. Agora os artistazinhos, os caras que fazem milagre, ficam arrancando dinheiro do povo, acabou, porque agora todo mundo faz milagre. Você está entendendo? Agora aquilo que era incomum se tornou comum para todo mundo. O sobrenatural se tornou natural. Porque o reino é o sobrenatural inundando o natural. O que você vai fazer com isso depois desses dias, eu não sei, irmão. Mas em crise você vai ficar. O que você vai fazer com isso, eu não sei. Mas a próxima dor, quando vier, você vai estar em crise. Os céus estão em você. Os céus estão em você. A vida de Deus está em você. Pastor, o senhor não sabe quantas guerras eu já enfrentei, eu também já, irmãos. Só que nós estamos sendo libertos da ignorância. Nós estamos sendo libertos da ignorância. Os céus é uma dimensão, não é apenas um lugar. Você foi chamado para ser um agente de Deus. Você foi chamado para ser a extensão de Cristo na terra. Você crê nisso? Você aceita isso? Vamos colocar de pé, por favor. Ordenando ao que Ele já ordenou, liberando o que Ele já liberou. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Vamos lá, se você não sabe o que orar, ore em outras línguas também. Vamos lá, deixa a vida de Deus fluir em você. Aquele que beber da água do Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem um rio dentro de você que quer sair para fora. Tem um rio dentro de você que quer sair para fora. Presta atenção. Lembra esses dias que nós oramos, só para a gente orar agora. Lembra esses dias que nós oramos por um homem chamado Moisés, que estava internado e ia amputar a perna? Quem lembra disso? Escute, esses dias oramos pelo Moisés que estava para amputar a perna, por complicações da doença. Hoje ele está bem, não foi amputada a perna, está andando, aceitou Jesus no hospital e vai se batizar.
Interceder é se colocar entre. Interceder é se colocar entre. Esse homem poderia estar sem perna hoje. E sem Jesus. Ele está com perna porque alguém intercedeu. E aí tem um milagre completo. Porque o milagre não foi o fim. Mas ele entregou a vida a Jesus. Vamos lá, Regi. Deus é bom. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos cantar com fé, vamos cantar com vontade. Calamaçou, me canta, lava, corre, calamaçou. Se eu respirar, em trevas encontrou o filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas desceu. A terra estremeceu. Vamos! Vamos! E nada vencerá seu grande amor. Declare! A morte onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre. Exaltado. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte onde está? Ele ressuscitou, ele venceu pra sempre.
propósito? Qual o propósito dessa noite? Se a palavra de Deus diz que é, eu vou perseguir essa verdade. Se a palavra de Deus é a verdade, eu vou passar a minha vida orando pelos enfermos, pelos cegos, pelos coxos. Eu vou passar a minha vida crendo em milagres. Não importa o que o ceticismo diz, não importa o que a medicina diz. Eu vou orar pelos enfermos, eu vou declarar milagres, cura. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, Damos aleluia, damos aleluia, o poder vencer. Damos aleluia, damos aleluia, o poder vencer. Com os seus olhos fechados, eu quero orar por você. Senhor, esse é um ambiente de glória. O teu Espírito está aqui liberando dons, ativando ministérios. Eu declaro, Senhor, se alguém entrou enfermo neste lugar, nós declaramos cura, milagres, sinais e prodígios acontecendo no nosso meio. Nós ordenamos que toda doença, que todo trauma do passado seja quebrado pelo poder de Jesus Cristo agora. Senhor, eu declaro um espírito de ousadia e de intrepidez. As nossas vidas não será mais a mesma. A nossa vida não será mais a mesma. Eu declaro, Senhor, os céus inundando a terra. Eu declaro os céus inundando a terra. Comece a aplaudir a Ele com louvores, com glória.